eu sou a Luana. E eu sou André. Oi, vamos falar sobre os blocos econômicos hoje, mas especificamente a APEC, que é a União dos Países no Pacífico Asiático. A APEC, ela desenvolve o desenvolvimento e a integração econômica da região dos países subdesenvolvidos através de um cenário de livre comércio. Para que isso aconteça, eles promovem uma tática de liberação do comércio e a extinção de impostos e taxas alfandegárias entre os países participantes do bloco. E só através disso, dos investimentos estrangeiros e de outras coisas que os países possam realizar para diminuir o preço do comércio entre eles, que eles podem chegar a um ponto de livre comércio entre eles, para o desenvolvimento geral de todos os países menores presentes no APEC. Os países envolvidos na APEC vão ser Austrália, Estados Unidos, Canadá, Chile, China, Peru, Papua Nova Guiné, Malásia, Nova Zelândia, Rússia, Vietnã, Hong Kong, Japão e entre outros. A criação da PEC ajudou no desenvolvimento e no crescimento da região do Pacífico Asiático. Já na sua primeira década, 195 milhões de empregos foram criados. Já nos países em desenvolvimento, 174 milhões foram criados. O seu PIB também triplicou, sendo que nos países em desenvolvimento chegou a 70% do seu crescimento. Atualmente a APEC ela engloba aproximadamente 3 bilhões e meio de pessoas, que seria metade da população mundial. E eles também, esse mesmo bloco, possui o PIB de aproximadamente 51 trilhões de dólares, o que é muito dinheiro. É 65% do PIB mundial. 65% do PIB mundial, 51 trilhões. Mas, porém, também, nesse mesmo bloco, a gente tem uma diferença socioeconômica gigante entre os países participantes. Como a gente tem China, Estados Unidos e Japão, que são países potências mundiais, ao lado de inúmeros países subdesenvolvidos, como Indonésia, Vietnã, entre outros. Então, isso causa uma desigualdade muito grande entre os países, fazendo com que os países grandes sejam beneficiados pela importação de matéria-prima e a exportação de produtos manufaturados para os mesmos países subdesenvolvidos, onde é tirado a matéria-prima. Alguns países do leste africano vão ser contra os ideais da PEC, onde eles vão tem o foco de abrir o mercado, favorecer a economia, e eles acham que isso vai favorecer um pouco a mais os países desenvolvidos e não focar em tanto nos que estão naquele lado. A ideia de criar um bloco econômico formado pelos países que são banhados pelo Oceano Pacífico surgiu pelo ex-ministro da Austrália, Bob Hawke, que fez a primeira versão do que viria a ser a APEC. Então, em 1989, a Coreia do Sul teve a ideia de expandir o bloco para outros países que quisessem entrar. Então, em 1989, eles se reuniram em Canberra, na Austrália, e fundaram a APEC. Pela primeira vez, esse bloco tinha um nome e foi oficializado. Então, desde 1993, os Estados Unidos definiu que todo ano tem uma reunião entre todos os países participantes da APEC. Até então, a China era quem tinha o maior percentual de crescimento anual entre todos os países pertencentes à APEC, com sempre mais de 7% de crescimento anual, mesmo depois da epidemia de SARS que eles tiveram no ano de 2003. Até o ano 2019, onde o Vietnã ultrapassou o crescimento deles, onde a China teve só 6,6% de crescimento anual e o Vietnã chegou a 7,3% de crescimento no ano. Mas mesmo assim, a China continua sendo o trem, o caminhão, o mamute econômico que carrega o bloco econômico como um bloco em ascensão gigantesca. Mas mesmo assim, tem economia muito promissora, como os novos tigres asiáticos, e outros países também apresentam prosperidade, mesmo já desenvolvidos, como os Estados Unidos e Japão, que eram países. Não existe um tratado firmado na PEC, por escrito, tudo certinho. É mais uma questão de consenso de quem participa, onde é uma assembleia deliberada. A sua sede é em Singapura, porém, anualmente é sorteado ou escolhido países de que participam da PEC para realizar as suas reuniões, assembleias e tudo que tem que ser resolvido.
O crescimento econômico dessa região é explicado pela economia do conhecimento, onde vai ser investido em tecnologias que vão auxiliar no mercado, na economia em geral, venda e compra de produtos, especulações também. E também vai estar junto com as universidades, onde vai ter a produção de conhecimento, onde vai impulsionar esse conhecimento, como chegar nele, conhecimento científico, aprimorando profissionais para que possam implementar cada vez mais a economia. E essa é uma das bandeiras principais da EPEC. Ela vai sempre estar investindo para que essa melhoria seja alcançada cada vez mais. É isso, falamos sobre a PEC hoje. Espero que tenham gostado e tenham entendido um pouquinho mais sobre o mercado econômico. E até a próxima!